Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei que hora que vocês estão assistindo mais um podcast aqui do Oportunidades Especiais. Renato aqui falando mais uma vez, sempre trazendo as questões voltadas à inclusão profissional das pessoas com deficiência. E como de costume, né, como podemos dizer já uma certa tradição aqui no podcast do Oportunidades Especiais, nós trazemos empresas que vêm realizando um trabalho bacana também nesse processo de inclusão profissional das pessoas com deficiência. Já já eu chamo aqui, apresento, né, nossos dois colegas aqui, convidados de hoje, convidada e convidado de hoje. Mas basicamente, para quem não me conhece, como eu já disse, o meu nome é Renato, eu sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, como prefiram. Tenho o cabelo curto, né, meio raspado, agora está aqui meio esquisito, crescendo aqui um pouquinho. É engraçado, porque quanto menos cabelo a gente tem, parece que mais aparece, né? Um pouquinho que a gente tem. Mas, enfim, estou usando um fone de ouvido de arco aqui nas duas orelhas, estou também usando uma camisa polo e estou com um fundo de tela meio desfocado. Sou pessoa com deficiência visual, né? E bom, sem mais demoras, hoje nós estamos aqui com uma empresa muito parceira, que é a Simis Energy, e na pessoa, né, tanto da Aline como também do Nilson. Em primeiro lugar, viu, gente, muito obrigado pela presença, por terem reservado esse tempo para estar aqui com a gente, para falar de um tema assim tão importante, tão bacana, que é esse da inclusão das pessoas com deficiência, né? Hoje, em 2024, um tema cada vez mais recorrente e importante, né, nas empresas de modo geral. Então, fiquem à vontade para se apresentar, né? Acho que a Aline, fique à vontade também, né? Wilson, obrigado mais uma vez, gente. Obrigado, Renato. Vai lá, Aline. Obrigada, Renato. Bom, pessoal, meu nome é Aline, eu sou uma mulher branca, estou aqui de cabelos presos, tenho uns reflexos aqui feitos no salão, né? Não são naturais, loiros. Estou vestindo uma blusa roxa aqui da Siemens Energy, simbolizando aqui a empresa, e estou com um fundo de tela aqui da nossa empresa também, em comemoração ao nosso prêmio da pesquisa da FIA do Estadão de lugares incríveis para se trabalhar, né? Onde a empresa ficou entre as 15 melhores empresas avaliadas no Brasil nessa pesquisa. Então, é um prêmio de muito orgulho aqui para a gente. E primeira no grande porte no setor de energia, né? Segunda no setor de energia, a primeira sendo de grande porte. Então, um prêmio de muito orgulho, por isso que hoje o fundo de tela é assim, né? Eu trabalho aqui no time de RH, de Talent Acquisition, que é o time que é a porta de entrada aqui para os novos colaboradores. E aí eu vou contar um pouquinho de como é a nossa forma de trabalhar aqui, dos programas e dos projetos, tá bom? Vai lá, Nilson. Obrigado, Aline. Renato, obrigado pelo convite. Muito especial participar dessa conversa. Bem, eu sou o Nilson, eu sou um homem branco de meia idade, eu tenho cabelos escuros, estou usando um óculos preto, de aro preto, tenho uma barba grande, grisalha, e estou usando uma camisa polo cinza, e o meu fundo de tela é o mesmo fundo de tela que a Aline comentou da Siemens Energy. Eu trabalho na Siemens Energy já há quase 24 anos, atualmente atuo na área de inovação dentro da empresa. Em paralelo também, estou liderando um dos pilares de diversidade, que é o pilar de pessoas com deficiência, que a gente vai contar daqui a pouquinho um pouco mais sobre ele, tá bom? Obrigado. Muito bacana, porque a Siemens Energy é uma empresa grande, uma empresa que seria impossível, né, aqui em 1 hora, 2 horas, meia hora, falar da quantidade de serviços, né, que vocês realizam, que prestam, tudo aquilo que acontece de bacana aí com os colaboradores
com e sem deficiência, né? Mas é uma empresa aí que a gente tem de referência. E hoje o nosso recorte aqui é esse recorte da inclusão profissional das pessoas com deficiência. A gente sabe que a maioria das empresas que chegam aqui com a gente são empresas que vêm realizando boas práticas, boas ações, né? Transformando isso cada vez mais em um ambiente bacana para se trabalhar. E é esse o motivo da gente estar aqui hoje, né, que é compartilhar tudo isso para que a gente sirva também aí de inspiração para outras empresas, para outras pessoas e também para mostrar para as próprias pessoas com deficiência que essa empresa de hoje é mais uma das excelentes empresas que nós temos para trabalhar, né? Então vocês fiquem muito à vontade, viu, Aline, Nilson, para trazer para a gente um pouquinho hoje em 2024, né? O que vocês vêm realizando aí nesse processo. Muito bem. Deixa, se, Nilson, se me permitir, vou dar uma introdução geral aqui Claro. para as pessoas que não conhecem a empresa ainda. Na verdade, a Siemens Energy é uma empresa independente, né? Então, muitas pessoas acabam escutando Siemens e acabam lembrando já de alguns produtos e serviços de que a empresa fez no passado e também de quando a Siemens Energy não existia, né? Então, a Siemens Energy em si, ela vem de um legado Siemens que já trabalhava com energização da sociedade há mais de 150 anos, mas ela nasceu em 2020, então é uma empresa que tem 4 aninhos, que já vem cheia de cultura e de um legado maravilhoso, mas é uma empresa nova, né? E aí, só contando um pouquinho, hoje nós somos aí já em torno de 98 mil colaboradores, quase 100 mil ao redor do mundo. Aqui no Brasil somos aproximadamente 3 mil colaboradores, fora os empregos indiretos que a empresa acaba gerando, né? E aí a gente faz grandes contratações, né? Então, esse ano de 2024, a gente contratou aí em torno de 500 pessoas em modelo presencial, né? Para Jundiaí, temos uma unidade em Santa Bárbara do Oeste também. Modelo híbrido de trabalho, em que a gente tem flexibilidade de trabalhar alguns dias presenciais e outros home office, e até em modelos full home office, tá? E nós somos uma empresa de engenharia, de tecnologia, né? Então a gente vende produtos, serviços e soluções voltadas à tecnologia de energia. A gente tem um site, então nosso complexo industrial em Jundiaí, ele conta, é o maior da América Latina em tecnologia de energia, então isso é um orgulho muito grande para a gente também. E as pessoas que acabam entrando na empresa, então, tem esse privilégio de trabalhar numa empresa com esse porte, né? Então, a gente se forma enquanto profissional muito mais na prática do que muitas vezes na formação acadêmica, né? Então, acho que entrar numa empresa como a Siemens Energy nos torna profissionais muito mais éticos e comprometidos com a questão ESG, né? Tanto ambiental quanto social, enfim. Então, a empresa, eu sou exemplo vivo, acho que de todas as ações, não só de entrada de carreira e falando em termos de RH, mas aí até colocando já um pouco mais do pilar em jogo aqui com o Nilson, que a gente tem os pilares de afinidade. Eu acho que eu, enquanto pessoa, enquanto colaboradora desses 4 anos que entrei, né, desde que entrei aqui na empresa, eu acho que eu cresci muito. A gente teve diversas ações de letramento aqui que eu participei em todos os pilares, né? A gente tem alguns pilares que o Nilson pode contar, e participando desses eventos que foram criados internamente, eu vejo minha mudança enquanto pessoa e como eu mudo meu discurso nas minhas rodas de conversa, né? Até com meus amigos, familiares, com a questão da inclusão, né, e da diversidade em si. Então, queria que o Nilson contasse também como é, né, para um colaborador que chega, a gente tem os pilares, as pessoas voluntárias, queria que você contasse um pouquinho, Nilson, também. Não, legal, legal, Aline. Obrigado pela introdução e é isso mesmo, né? Só complementando um pouquinho, né? A Siemens Energy, ela é uma empresa que eu que já estou um bom tempo na casa. Antigamente as pessoas perguntavam assim: "Ah, a Siemens ainda faz celular, né?" Não, não faz. Há muito tempo não faz. Mas ela hoje cuida de toda
toda a cadeia desde geração, transmissão e distribuição de energia. Então, e ela tem um olhar muito focado em descarbonização, em geração de energia limpa, né, para toda a sociedade. Então isso é super importante. Só que uma empresa ela é feita de pessoas, né? E um item super importante que eu vejo para garantir o sucesso da empresa, quanto mais diversa a empresa for, melhor. Né? Eu que estou na área de inovação, eu vivo isso. Né? Quando a gente começa a trabalhar com pessoas de culturas diferentes, de diversidades, né? Com as suas diversidades, a empresa cresce, né? E a gente viu alguns anos atrás que a gente precisava mudar um pouco a nossa trajetória para que a empresa se tornasse mais diversa e mais inclusiva, né? E aí foi criado alguns anos atrás um programa chamado Diversifica, onde é um programa totalmente voluntariado, então não existem cargos, você não é remunerado por isso, é um voluntariado mesmo para você estar participando desse programa, e ele é dividido em alguns pilares, né? Tem o pilar de gerações, que é um pilar novo até, que começou esse ano, tem o pilar LGBT, o pilar de raça e etnia, o pilar de gênero, e o pilar de pessoas com deficiência, né. E eu faço parte desse pilar já há uns 3 anos, lidero há mais ou menos uns 2 anos esse pilar, e por que que ele é tão importante? Eu diria até que ele é um pouco mais desafiador quando a gente compara com as outras ações dos outros pilares, porque a gente está falando de diversidade dentro de diversidade. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, né, de cuidar, de incluir pessoas com deficiência dentro da empresa, a gente está falando de várias condições, não é só uma condição. Então são tratativas diferentes, ações diferentes para cada público específico, né. E como a Aline comentou, né, de algumas ações que a gente fez, é desafiador, é bem desafiador para a gente mudar o mindset das pessoas, mudar uma cultura, mas ao mesmo tempo é gratificante quando a gente começa a olhar algumas ações implementadas e ver que as pessoas se sentem mais inclusas, né, inclusivas dentro da empresa. Acho que isso é super importante para a gente, tá? Acho que E eu uma queria dar um panorama um pouquinho geral sobre o que é o programa do Diversifica. Sim, e para somar, né, com tudo isso que vocês trouxeram aqui, muitas coisas importantes, como você bem colocou agora, Nilson, sabe que nós temos uma história e viemos de uma história no Brasil, né, da pessoa com deficiência, durante muitas décadas como aquela pessoa que, no senso comum, aquela pessoa que precisava ser cuidada, olhada, tutelada, uma pessoa que talvez precisasse de ajuda para fazer tudo, uma pessoa que dificilmente me surpreenderia positivamente, né? Esse foi, durante muitas décadas, o senso comum quando a gente falava de pessoas com deficiência. E, consequentemente, essas pessoas acabavam tendo poucas oportunidades para a educação e menos oportunidades ainda para o trabalho. Sim. Agora, já pelo menos, né, há uns 20 anos para cá, a gente vem mudando muito esse pensamento e trazendo as pessoas, e vocês são parte significativa nisso, né, nesse processo, conforme o que vocês estão dizendo aqui, porque a gente traz as pessoas para a realidade. E qual é a realidade das pessoas com deficiência, principalmente quando nós estamos falando de profissionais, né? Hoje as pessoas com deficiência são aquelas pessoas que estudam, que saem, que trabalham, que gastam, que consomem todo tipo de produto e serviço, são pessoas que são pais de família, mães de família, pessoas que consomem de tudo e vão para todos os lugares. E se nós, né, pessoas com deficiência, pagamos tanto imposto como todo mundo e compramos tudo que todo mundo compra, né, nada mais justo de que a gente tenha também os mesmos direitos de acesso, inclusive o direito do trabalho, que dentro da Siemens Energy a gente sabe que é muito respeitado
e valorizado nesse sentido, né, pessoal? Vocês não estão aí como uma militância em relação às pessoas com deficiência. Eu não vejo dessa forma. Percebo, de fato, um trabalho de educação profissional nesse sentido, né? Aline, Nilson. Perfeito, é isso mesmo. A gente tem muito orgulho. A gente vem fazendo diversas ações aqui, né, para a gente conseguir trazer e reter essas pessoas. Inclusive, trabalhando na inclusão de um site que, né, acho que como muitas empresas a gente tem um complexo industrial ali que vem de muitos anos, né? Uma empresa acaba comprando a outra e tudo mais. E existe a necessidade de você olhar para aquilo tudo e falar, nossa, há anos atrás não se pensava na acessibilidade, né? E aí a gente fez um projeto em parceria até com o Senai de Itu, para a gente mapear áreas comuns e postos de trabalho para a gente conseguir deixar essas áreas mais inclusivas. E o site passou por um monte de reformas hoje em Jundiaí, para que a gente possa ter mais inclusão, né? Então, ali, mobilidade no banheiro, uma portaria com acesso para cadeirante, acessibilidade de mesas no refeitório, colocamos um elevador. Então, diversas iniciativas estão sendo feitas e a gente vem trabalhando também na cultura, né? No diagnóstico da maturidade da organização no tema de inclusão e também nas ações para que a gente possa desenvolver toda uma liderança e todos os times na conscientização sobre a inclusão, né? Na quebra desses paradigmas que você trouxe, né, Renato? Então, poxa, essa questão de a gente tem que cuidar da pessoa com deficiência, mas às vezes a gente nem pergunta o que ela precisa, né? A gente acha que a gente sabe ou a gente faz errado. Então, de quebrar esses paradigmas, né? E também da gente trazer à luz o tema da questão do capacitismo, e de que essas pessoas são sim qualificadas no mercado de trabalho, né? Então, a gente, como está trabalhando nisso muito forte, do ano passado para cá, a gente aumentou em 25% o nosso quadro de colaboradores autodeclarados, pessoas com deficiência. Desde 2021, isso já aumentou mais de 40%, tá? Então, a gente vem tendo avanços significativos e de gestores que nos pedem espontaneamente para a gente publicar vagas afirmativas. Então, a gente está vendo realmente uma mudança de cultura e de mindset na organização hoje em dia. Uhum. Complementando um pouco, Renato, até pegar o gancho de um termo que você usou, que foi sobre militância, né? Não pode ser uma militância, porque geralmente a militância você pode atrelar até alguma ideologia, alguma coisa e te dá abertura para discussão, né? Uhum. No caso da inclusão, ela está baseada numa responsabilidade profissional, legal, em muitos casos, em muitos aspectos, mas principalmente uma responsabilidade social, né. Então, a inclusão, não vamos, a gente vai promover ações de inclusão porque é a onda do momento, está todo mundo falando nisso, não, porque a gente tem que fazer. É uma responsabilidade social, né. Então acho que esse é um driver muito importante que faz com que a gente tome essas ações. É claro que tudo começa às vezes com alguma motivação, né. Eu vejo, assim, a maioria dos voluntários do programa, do nosso pilar PCD, eles têm um background de alguém da família, ou um filho, ou um irmão. Eu, no caso, eu tenho uma irmã com síndrome de Down e isso me foi a minha motivação inicial a fazer parte do programa, né, mas começa por aí. Mas ao mesmo tempo também a gente tem pessoas que nunca tiveram nenhum contato com alguma pessoa que tem alguma condição, que tem alguma deficiência, mas entendem dessa responsabilidade social. Acho que Uhum. isso é muito válido também, sabe. E bem como a Aline comentou, desde quando a gente começou a trabalhar no pilar, a gente sempre olhou 3 grandes frentes. Eu acho que são 3 bases ou 3 pilares do pilar, desculpe a redundância, mas que sem uma dessas perninhas o negócio não funciona. Então, o primeiro é aquisição,
contratação, manutenção de talentos, de pessoas com deficiência, que a gente não está olhando se a pessoa tem uma deficiência ou não, a gente está olhando as skills da pessoa para estar exercendo uma função dentro da empresa, claro que com toda acessibilidade. Então esse é um primeiro pilar. O segundo é infraestrutura. E isso difere, de novo, quando eu falei lá atrás, dos outros pilares. O As ações de um pilar para pessoas com deficiência, ela envolve muito infraestrutura. Sem infraestrutura não tem como, se você não tem uma rampa, se você não tem um elevador, se você não tem um piso tátil, se você não tem numa apresentação, um intérprete de libras, numa apresentação online ou presencial, e tudo isso é infraestrutura, sem isso não funciona. E a terceira perna disso, que é o que a gente está trabalhando agora, que talvez seja a mais desafiadora de todos, é a mudança de cultura, mudança de mindset, que tem que vir da outra direção, para a gestão média, para os colaboradores e também para o próprio colaborador PCD, né? Que muitas vezes ele fica, vou usar um termo um pouco acuado dentro da empresa, porque, ai meu Deus, a entre aspas, né, a empresa está fazendo um favor de me contratar. Primeiro que não é isso, né. Então eu vou ficar quietinho no meu canto e está tudo bem, mesmo que eu tenha alguma dificuldade. Não, tem que mudar esse mindset, tem que mudar essa cultura também. Então envolve todos os colaboradores, tá. Exatamente. E algumas coisas, né, de novo, muito importantes aí que vocês trouxeram, como por exemplo, e eu acho importante compartilhar isso com as pessoas também, Nilson, como você falou agora da acessibilidade arquitetônica. As questões de rampa, piso tátil, essa acessibilidade que nós chamamos de acessibilidade razoável, ela é uma acessibilidade contemplada na NBR 9050, que é a norma da BNT que coloca padrão para tudo. Então, tudo que a gente hoje constrói ou reforma no Brasil, nós temos que fazer dentro das normas. E as normas têm que seguir, né, obviamente, aquilo que precisa ser feito. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: olha, talvez eu não possa contratar porque a minha parte lá arquitetônica não é acessível para uma pessoa com deficiência. É um ponto de cuidado, porque não é talvez que não esteja acessível para uma pessoa com deficiência. Talvez aquilo esteja fora da norma para todo mundo. Porque se eu tenho um arquiteto, um engenheiro que assinou ali aquela reforma ou o novo espaço, isso deve estar dentro da norma. Então a gente já acaba incluindo, muitas vezes sem saber, né? Porque eles colocam em prática acessibilidade razoável. E só para encerrar minha fala aqui, também outra palavra importantíssima que vocês trouxeram, que é o programa de inclusão. A gente sabe que muitas vezes essa palavra programa, né, e é assim também com vocês, ela reflete, ela traduz uma certa maturidade da empresa nesse processo de inclusão, porque um programa ele faz parte dessa cultura inclusiva da empresa. E nós temos muitas vezes projetos que, por mais que sejam bem feitos, bem escritos, super bem intencionados, né? Quando tem um projeto de inclusão, o projeto geralmente tem começo, meio e fim. E muitas vezes também ele tem uma verba destinada. Acabou a verba, acabou o projeto de inclusão. E quando a gente tem programa, isso já significa que está instalado na cultura, está implantado, faz parte. E quando faz parte, isso reflete em todos os colaboradores, né? Começam a ter aquilo também como um valor da empresa. Então, mais um ponto que eu acho muito positivo na fala de vocês. É verdade, é verdade. O que você comentou de infra, né, o que é desafiador para a gente, a Aline comentou, né, nosso site de Jundiaí, vamos pegar o exemplo do site de Jundiaí. Ele é o maior da América Latina e ele veio como várias aquisições de outras empresas. Salvo suas proporções, são vários puxadinhos que a gente tem que foram montados ao longo dos anos. Então, nem todas as fábricas estão no mesmo nível de construção, vamos falar assim. Então, para cada uma é uma tratativa diferente, sabe? O outro ponto que você comentou, e acho que a Aline pode, pode complementar também, aí o lado positivo que a gente
tem dentro da Siemens Energy é que a alta liderança ela é totalmente comprometida com o programa de inclusão. Nós temos a alta liderança, alta mesmo, o CEO, o CFO, como sponsors do nosso programa. Isso facilita muito, principalmente em tomada de ações, em agilidade para que algumas ações sejam tomadas, entendeu? Uhum. O incentivo vem de cima, né? Sim, sim. Uhum. Aline, fica à vontade. Sim, e assim, é uma jornada, né? É uma jornada. Lá atrás, a gente também começou chamando de projeto. E como a gente foi aprendendo com todo esse processo, né? A gente entendeu que a gente nunca vai chegar no status quo, no estado da arte, né? A gente nunca vai chegar no estado da arte. Então, a gente vai ter sempre que está olhando para a inclusão. Então, é um programa, e vai ser um programa em que a gente sempre vai ter ações diferentes para fazer, vai aprender a cada dia, né? É entender que um deficiente auditivo não é igual ao outro, por exemplo. Tem pessoas que sabem linguagem de sinal, tem pessoas que sabem muito bem escrever o português, tem pessoas que fazem leitura labial. Então, é o que o Nilson colocou, a diversidade dentro da diversidade. E aí eu acho que foi uma jornada, está sendo uma jornada de aprendizado para todos nós, né? E a gente tem trazido parceiros para nos ajudarem com essa jornada. Então, são parceiros de consultorias em que são formadas por pessoas com deficiência, são parceiros que são especializados para nos ajudar a entender tudo isso, para a gente mesmo, né, conseguir facilitar toda essa jornada e todas essas ações dentro da empresa. Então, a gente tá sempre muito aberto a escutar o nada sobre nós sem nós, né? Então, a gente está muito aberto a sempre trazer, ouvir das pessoas as soluções delas, né? Então, acho que isso tem sido bem legal nessa construção de cultura também. E isso não se esgota, sabe? Porque quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando de muitas coisas diferentes. Hoje, e não só hoje, né? Já há um bom tempo, a gente tem escutado cada vez mais essa frase, né? A diversidade dentro da diversidade. Porque isso é verdade. Quando a gente fala de diversidade, no caso da deficiência, tudo é bastante plural. Porque nós temos muitos tipos de deficiência. Além disso, nós temos dentro de cada tipo de deficiência graus diferentes, né? Graus leves, severos, moderados, o que não significa que aquela pessoa, a princípio, que tem a deficiência moderada ou severa, vai ser mais ou menos capacitada que a outra que tem uma deficiência leve. O que manda é o currículo e não o laudo, né? E a gente tem, por mais que a gente entreviste ali 10 pessoas cegas, por exemplo, que tem 10 laudos iguais, ali eu tenho 10 laudos iguais, mas 10 pessoas diferentes, com experiências de vida diferentes, com formações diferentes, com características diferentes, né? Os perfis profissionais. E quando nós estamos falando de inclusão profissional, é isso que nos interessa, que é inclusive uma das seguranças que a gente passa para os próprios líderes, os próprios gestores. Quando nós estamos contratando pessoas com deficiência, nós não contratamos a deficiência, nós contratamos profissionais que podem ser super bem sucedidos, né, ali performando bem, realizando as entregas, tendo posturas colaborativas e tudo mais, e eu posso eventualmente contratar outras pessoas que não vão se encaixar, que não vão se adequar. E tudo bem eu desligar, demitir, dar advertência, né? O importante é a gente tratar dessa diversidade, né? Acho que é isso, gente. Exatamente. Muito bom. Acho que é isso É, mesmo, né, Renato. A lei de cotas ela veio para fazer a sociedade despertar para o tema. Mesmo com ela aí há mais de 30 anos, os dados que a gente tem é que nem 50% das empresas conseguem cumprir o mínimo da cota. E isso só demonstra um pouquinho da cultura que ainda se tem na sociedade, né? De muitos paradigmas com a pessoa com deficiência. Então,
Eu acho que é mesmo um programa, e vai ser sempre um programa, e a gente vai ser sempre não, mas espero que em alguns anos a gente não tenha que fazer o mesmo trabalho que a gente está fazendo hoje, né? Que isso consiga ser uma coisa comum, né? Como uma das consultoras parceiras disse para a gente numa última reunião, né? As pessoas com deficiência antigamente elas ficavam mais dentro de casa, escondidas, porque não tinha acessibilidade, né? Talvez desde pequenas as pessoas são acostumadas a não comentar quando vem alguma coisa, alguém com alguma diferença física, né? Ou seja ela qual for. E tem que ser comentado, tem que ser falado, né? E tem que ser tratado como comum, porque é comum, né? Quando a gente olha os números de pessoas com deficiência no Brasil, a gente fala, nossa, quantos somos, né? E por que essas pessoas não estão mais aí nos ambientes, né, de lazer comum, nas empresas? Então, a partir do momento que isso estiver mais acessível e mais comum, eu acho que vai ser um tema que vai ter que ser falado cada vez menos como se fosse um tabu, né? Acho que as pessoas já vão estar mais habituadas, né? Uhum. Então, esperamos que esse dia não demore muito, né? Claro. Olhando para o universo da Siemens Energy Brasil, eu acredito que a gente vai atingir esse status quo que a Aline comentou, porque o programa ele está tendo a mesma importância de outros programas que a gente teve no passado. Então, vou dar exemplo. Há anos atrás, eu acho que não era só na Siemens Energy, mas, por exemplo, segurança no trabalho era um tema que todo mundo sabia que tinha, mas que muitas vezes não era levado tão ali no que deveria ser feito, né. Então, por exemplo, hoje dentro da Siemens Energy você não pode caminhar falando com o celular, porque pode ocorrer um risco de acidente, você é sujeito a tomar uma advertência. Então o programa foi levado a sério. A mesma coisa com um programa de compliance, né, que é uma coisa tão natural, poxa, todos temos que ser éticos, né, mas a gente precisou criar um programa para reforçar isso, e até hoje nós temos treinamentos de compliance que são mandatórios, que nós somos obrigados a fazer, tem todo um sistema de compliance dentro da empresa. No tema de inclusão, eu enxergo o mesmo esforço que foi feito para esses 2 temas, né, são temas diferentes, mas foi o mesmo está sendo o mesmo esforço. Então, assim, eu tenho plena convicção que daqui a alguns anos, isso vai estar no nosso modus operandi aqui, entendeu? Vai ser uma coisa natural, sabe? De algumas manutenções, algumas coisas novas que apareçam para a gente deixar o ambiente mais inclusivo, e aí eu não estou falando também só de infra, mas também de cultura, mas vão ser coisas pontuais, né. Eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Sim, e as coisas também, elas vão evoluindo porque nós vamos aprendendo mais enquanto sociedade. Claro que aqui nós estamos fazendo um recorte e falando de inclusão profissional das pessoas com deficiência. Então nós temos assim todo um direcionamento, porque estamos falando do mundo corporativo, das formações das pessoas com deficiência, e nós estamos aprendendo a olhar para tudo aquilo que de fato importa no mundo do trabalho, né? É, você falou da segurança do trabalho, eu fui cipeiro por muitos anos, né? Fiz cursos da CIPA, já sendo uma pessoa cega, então já combati fogo, né? Lógico, como a gente fala, locais controlados, né? Seguros e tudo Uhum. mais, mas assim, o que eu aprendi nos anos de CIPA são coisas que, além de eu ter aprendido isso hoje fazer parte de mim, né? Eu também ensinei muito enquanto pessoa com deficiência visual em todo aquele ambiente. Então, hoje, por exemplo, todas as vezes que eu vejo, né, um extintor assim, eu já sei que eu coloco a mão. Se tem aquela peça de plástico na ponta, o difusor é de gelo seco, é de CO2. Se não tem, ou é de água ou é de pó químico. E aí você só dá uma batidinha do lado que você ouve o que tem dentro, se é água ou se não é água. Então, olha só, coisas simples, mas que a gente não esquece nunca. E que num ambiente que seja necessário, né, que ninguém está enxergando, eu sei qual extintor pegar, né? Então é engraçado porque essas contribuições elas parecem simples, mas o dia a dia ele vai trazendo para você muito mais coisas legais nessa convivência diversa, como vocês bem já
trouxeram aqui, né, do que problemas, como muitas vezes as pessoas acham, que vão contratar pessoas com deficiência e veem isso como um problema a ser resolvido. Não é. É uma coisa que está fazendo a gente se tornar uma empresa mais diversa. Inevitavelmente, eu melhoro os meus produtos e serviços para todo mundo, e também eu estou me tornando uma pessoa mais experiente, porque a gente está aprendendo sobre pessoas, né? Então, acho que tudo isso é muito legal. É. E certas discussões vão perdendo o sentido, né, Nilson? A mesma coisa se hoje a gente falasse assim, olha, estou vendendo um produto aqui e esse produto, ele pode comprar de mim porque ele está na validade. Estar na validade é pressuposto, tem que ser, né? Não tenho que ficar me vangloriando porque eu estou vendendo um produto que está na validade. Então, acho que é isso. Desculpe a minha fala, me alonguei um pouquinho, mas é porque o que Não, vocês trouxeram aqui foi excelente. e tem um outro aspecto também que o mesmo exemplo que você trouxe de segurança do trabalho, você leva isso para sua casa, né? Você fica mais atento com algumas coisas. E as ações que a gente está tomando hoje dentro da empresa também vão fazer com que os nossos colegas eles levem isso para casa, de muitas vezes estar com algum amigo ou alguém conhecido que tem alguma condição, que tem alguma deficiência, poxa, é, é, o básico, né, que a gente fala, né, às vezes uma pessoa, né, uma pessoa com deficiência visual ou um cadeirante, pergunta primeiro se ele precisa de ajuda antes de chegar lá e já empurrar a cadeira para atravessar a rua, alguma coisa assim, entendeu? Então, assim, isso é um exemplo simples, mas o que a gente aprende dentro da empresa, o que a gente desenvolve, com certeza a gente leva para casa e a gente multiplica esse conhecimento com os nossos familiares. Isso é super importante. Aí entra o aspecto social, a nossa responsabilidade social, entendeu? Exato, exato. Muito legal, né? Eu também sou marido, né? Minha esposa também tem deficiência visual. Também sou pai de duas meninas, uma de 14 anos, uma outra menina de 5 meses. Então, como você bem colocou, isso tudo eu sei muito, porque a gente traz para nossa casa e o que a gente aprende na empresa, nós passamos também a tomar vários cuidados na nossa casa, na nossa vida, e a gente só ganha, né? Bom, pessoal, se vocês estiverem de acordo, né, nosso tempo passa muito rápido aqui. Aline, eu queria pedir para você fazer uma fala final, se você se sentir à vontade, se você preferir, se quiser, né? Nilson também, né? Para a gente poder fechar aqui o nosso encontro, porque eu ficaria aqui com vocês horas falando aí de todo o trabalho bacana e de todo esse cuidado que vocês têm no processo de inclusão das pessoas com deficiência, né, gente? Mas vamos lá, fiquem à vontade para fazer uma fala final. Não, muito bom. Renata, a gente tem algumas vagas que a gente trabalha, então, aqui de forma afirmativa. Porém, eu queria deixar as pessoas à vontade para se candidatarem a qualquer vaga da empresa, né? A gente sabe que tem muitos profissionais qualificados que seguem aqui oportunidades especiais, que estão aqui na plataforma do Banco de Talentos. E nós somos uma empresa que oferece oportunidades de carreira locais e depois globais também, né? Então, quem entra na empresa geralmente está exposto a diversos times globais. Então, a gente tem uma cultura super legal, multicultural também, de muita autonomia no trabalho e muito aprendizado. E como eu disse, né, a gente é líder no segmento de energia, um sexto da produção de energia do mundo já conta com alguma tecnologia da Siemens Energy. Uhum. Então, chegar e aprender a trabalhar numa empresa dessa, eu acho que nos muda enquanto pessoas também e nos molda enquanto profissionais. Então, eu queria fazer o convite das pessoas que não conhecem a empresa ainda a entrarem um pouquinho lá no nosso site, olharem, conhecerem, olharem as oportunidades. A gente tem muita vaga técnica, mas muita vaga também para as áreas corporativas, administrativas e centrais. A gente tem um programa de estágio também que a gente contrata em torno de 200 estagiários por ano. Programa de jovens aprendizes, como eu disse, temos oportunidades para trabalhar de forma remota, híbrida e presencial. Então, as pessoas também que, de repente, né, moram longe ali, mas que consigam trabalhar de forma remota, também a gente fica de portas abertas, tá? Então, queria deixar esse convite, as pessoas conhecerem um pouquinho, entrarem lá também na nossa plataforma, olharem as vagas em aberta e se sentirem à vontade para se candidatar, tá bom?
Que legal, Aline. E a gente também poderia, né, aí, assim que possível, né, acertar as nossas agendas e marcar também uma feira de carreira, que é uma outra modalidade aqui dos nossos encontros, que acaba sendo muito legal, porque vocês, enquanto empresa, têm a oportunidade de falar diretamente ali, num evento ao vivo, com pessoas com deficiência que vão entrar para conhecer um pouco mais das vagas. Então, legal a gente marcar também um dia desses aí, para vocês falarem mais especificamente sobre as vagas que vocês disponibilizam e tudo mais. É um momento bem bacana. Nilson? Agradeceria muito. Primeiro, Renato, agradecer a você, ao João, pela oportunidade, pela abertura da gente conversar um pouco sobre o tema. O tema sempre é muito gostoso de conversar. Como você falou, se deixar, a gente fica aqui horas e horas dando exemplo, trocando ideia, tudo isso é super legal. Eu acho que um ponto também, é claro que a gente começou esse trabalho, ainda com certeza tem muita coisa para ser feita, muita coisa que a gente não sabe ainda o que vai aparecer e que a gente vai ter que trabalhar, mas o legal dessa conversa também é que outras pessoas, muitas pessoas fora da empresa vão assistir esse vídeo, esse podcast, e olhar, poxa, tem uma empresa que está fazendo alguma coisa. Será que na minha empresa está sendo feito? Despertar isso, despertar essa vontade de mudança, de entender, poxa, isso não é normal, isso não é natural. Muitas vezes algumas coisas que a gente tem dentro da empresa, né? Poxa, não tem uma vaga para deficiente dentro da minha empresa. Poxa, não precisa não, tem que ter. Tem que ter. Mas a gente não tem nenhum colaborador hoje, mas pode ter amanhã. A gente pode abrir uma oportunidade para que um colaborador que precise de uma vaga de estacionamento dentro da empresa tenha essa vaga. Então, acho que o legal é isso também, poder despertar esse interesse, despertar esse incômodo. Opa, será que tudo que está dentro da minha empresa é natural? Não teria que ser um pouco diferente? Tá? Sim. E também, né, Nilson, assim, de ser muito assim direto, né, com as pessoas e dizer abertamente que nós não estamos aqui nunca incentivando a contratação de pessoas com deficiência que não estejam minimamente qualificadas para as atividades, para as funções. Nós estamos falando aqui da contratação de pessoas, muitas vezes que podem chegar num cargo de início de carreira, no setor operacional, nas portas de entrada, outras vezes pessoas que já chegam com experiência, mas sempre pessoas que estão sendo contratadas em primeiro lugar pelo seu currículo e não pela sua deficiência. E isso é Exatamente. exatamente o que você está dizendo, da gente abrir as nossas portas para gente qualificada, né, pessoal? Exatamente. Isso Acho mesmo. que é isso. Exatamente. Bom, olha, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez, né? O bate-papo de hoje foi bem bacana, muito legal. Espero que a gente possa aí marcar um novo encontro em breve para a gente falar aí mais das novidades. Vamos ver também de fazer uma feira de carreira, que é sempre muito legal. Então, hoje foi mais um podcast aqui. Quero agradecer ao Nilson, agradecer também à Aline, agradecer a todo mundo que assiste e vai assistir ainda esse vídeo aqui, né? Obrigado pela presença e sempre a gente trabalhando pela inclusão das pessoas com deficiência, porque nós temos muitas empresas bacanas que vêm realizando e proporcionando, né, um trabalho legal e excelentes oportunidades. Então, um grande abraço mais uma vez, gente, e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.